O milagre que a medicina não explicou. Lucas tinha apenas 3 meses de vida quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família: síndrome de Ohtahara, uma forma rara e grave de epilepsia que se manifesta ainda nos primeiros meses de vida. Os espasmos eram tão frequentes que seu pequeno corpo se contorcia em crises quase contínuas, e os remédios, cada vez mais fortes, mal conseguiam controlar as convulsões. Os neurologistas foram claros: o prognóstico não é bom. Muitas crianças com essa síndrome não sobrevivem além dos 2 anos, e as que sobrevivem ficam com sequelas graves. Seus pais, Marcelo e Ana, eram pessoas simples, trabalhadores honestos que nunca tinham passado por uma prova tão difícil. Ana, especialmente, vivia em desespero. Todas as noites, enquanto embalava o filho nos braços, chorava em silêncio, pedindo a Deus uma resposta. Marcelo, por sua vez, tentava se manter firme, mas a cada crise do menino, seu coração se partia. Até quando, Senhor, ele murmurava, sem forças para entender aquele sofrimento. Foi numa tarde de domingo, depois de mais uma consulta frustrante no hospital, que Ana encontrou uma folha dobrada no bolso do casaco de Marcelo. Era um convite para um culto na congregação cristã no Brasil, escrito à mão por um colega de trabalho dele. Irmão, se precisar de oração, venha. Deus ouve os que clamam a Ele com fé, dizia a mensagem. Marcelo nunca havia falado desse convite, mas Ana guardou o papel como se fosse um tesouro. Vamos tentar, disse ela, segurando a mão do marido. Não temos mais nada a perder. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil foi diferente de tudo o que eles já tinham visto. Não havia bandas, nem palmas, nem shows. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, sentados em bancos de madeira, cantando hinos a capela, com vozes que pareciam sair do fundo da alma. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e rosto sereno, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como quem sabe que não está sozinho. Confiemos no Senhor, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, disse o ancião, antes de iniciar a oração. Ana sentou-se no fundo, com Lucas nos braços, envergonhada por estar ali pela primeira vez. Mas ninguém a julgou. Uma irmã de rosto bondoso aproximou-se, sem dizer nada, colocou a mão no ombro dela, como se dissesse: você está no lugar certo. Marcelo, que nunca havia chorado na frente de estranhos, sentiu lágrimas escorrerem enquanto os irmãos oravam. Depois dos hinos, veio o momento dos testemunhos. Um a um, os irmãos se levantavam e contavam como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas, vícios, desesperos. Não eram histórias exageradas, nem dramáticas, eram relatos simples, ditos com voz firme, como quem sabe que está falando a verdade. Ana apertou Lucas contra o peito, sentindo uma pequena centelha de esperança acender dentro dela. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, Marcelo levantou a mão, trêmulo. Não precisou dizer nada. Os irmãos já sabiam. Eles se aproximaram, formaram um círculo em torno da família e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou poéticas, eram clamores sinceros, cheios de fé. Senhor, toca neste menino. Livra-o deste mal. Dá força a estes pais. Ana fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em meses, que não estava sozinha. As semanas seguintes não foram fáceis. As crises de Lucas continuavam, e os médicos insistiam que não havia melhora. Mas algo havia mudado em Marcelo e Ana, eles agora tinham um lugar para onde correr. Toda semana, eles voltavam à igreja. Às vezes, Lucas chorava durante o culto, e as irmãs o pegavam no colo, orando baixinho enquanto o embalavam. Outras vezes, Marcelo desabava em lágrimas durante a Santa Ceia, lembrando das promessas de Jesus: este é o meu corpo, dado por vós. Um domingo, depois do batismo nas águas de um jovem que havia se convertido, o ancião fez um pedido especial. Irmãos, hoje vamos jejuar e orar por este menino. Não é pela nossa força, mas pela misericórdia de Deus que pedimos este milagre. Ana não entendia muito sobre jejum, mas ela jejuou. Marcelo também. E os irmãos da igreja jejuaram com eles. Por 3 dias, só água e oração. No terceiro dia, enquanto Ana segurou Lucas no colo, ela sentiu algo diferente. O menino, que há semanas não conseguia ficar mais que alguns minutos sem uma crise, permaneceu quieto. Não foi só isso, seus olhos, antes sempre vidrados, pareceram fixar-se nela pela primeira vez.
Marcelo, ela sussurrou, assustada. Ele está olhando para mim? O marido correu para o lado dela. Passaram-se 10 minutos. 20. Meia hora. Lucas não teve nenhuma crise. Pela primeira vez em meses, ele dormiu tranquilo. Os médicos, quando viram os exames seguintes, ficaram atônitos. A atividade epilética havia diminuído drasticamente. Isso não faz sentido, disse o neurologista, coçando a cabeça. Não temos explicação para esta melhora repentina. Mas Marcelo e Ana sabiam a explicação. O milagre não foi instantâneo. Lucas ainda precisou de acompanhamento, ainda teve algumas crises esporádicas nos meses seguintes, mas a cada semana, a melhora era evidente. Aos poucos, os remédios foram reduzidos. Aos 2 anos, idade em que muitos médicos haviam dito que ele não chegaria, Lucas deu seus primeiros passos. Aos 3, falou suas primeiras palavras. Hoje, Lucas tem 8 anos. Corre, brinca, vai à escola. Os exames não mostram mais traços da síndrome de Ohtahara. Os médicos chamam de a remissão espontânea, um termo que esconde o verdadeiro milagre. Marcelo e Ana nunca deixaram a congregação cristã no Brasil. Agora, são eles que seguem irmãos novos, que chegam com o coração partido, e dizem, Deus ouve. Ele não desampara os seus. Lucas, mesmo pequeno, já sabe cantar os hinos de cor. E toda vez que a igreja canta Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai ó, todas as nações, ele sorri, como se soubesse que aquelas palavras têm um significado especial para ele. A lição que ficou. Muitas vezes, nós olhamos para as provas da vida e pensamos que não há saída. Os médicos dizem que não há cura, os problemas parecem maiores que nossa fé, e o desespero quer nos convencer de que estamos sozinhos. Mas Deus não se impressiona com diagnósticos. Ele não olha para nossa força, mas para nossa fé, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda. A congregação cristã no Brasil não promete milagres como se fossem mágica. Ela não tem shows, nem pregadores famosos, nem estruturas luxuosas. O que ela tem é algo muito mais poderoso, irmãos que oram uns pelos outros, que creem na palavra de Deus e que sabem que, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está no meio deles. Lucas foi curado não porque seus pais eram pessoas especiais, mas porque Deus é misericordioso. E o maior milagre não foi só a cura do menino, mas a transformação daquela família que aprendeu que, nas mãos de Deus, até as batalhas mais difíceis podem se tornar testemunhos de fé. Porque, no fim, a maior prova de que Deus existe não está nos livros, nem nas teorias, mas nas vidas que ele toca. E a vida de Lucas é uma delas. Quando Lucas completou 10 anos, sua mãe, Dona Maria, olhou para ele correndo no pátio da igreja e não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele menino que os médicos disseram que nunca andaria, que passaria a vida dependente de aparelhos, agora chutava bola com os amigos, subia em árvores e até ajudava o pai a carregar caixas na mercearia da família. Cada passo dele era um grito de vitória, uma resposta viva às orações que subiram ao céu naquela pequena congregação. Mas a história não parou por aí. Porque Deus, que começara uma obra na vida de Lucas, não ia deixá-la pela metade. Um domingo, durante o culto, o pastor leu o versículo de Jeremias, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Naquele momento, o coração de seu José, o pai de Lucas, ardeu. Ele tinha um sonho guardado há anos, abrir uma padaria. Não uma qualquer, mas um lugar onde pudesse empregar pessoas da comunidade, dar oportunidade para quem, como ele outrora, se sentia sem saída. Porém, o dinheiro era pouco, e as contas da casa ainda apertavam. Naquela noite, depois do culto, ele compartilhou seu sonho com a esposa. Dona Maria, sempre prática, poderia ter dito que era loucura, que já bastava o milagre que tinham recebido. Mas ela apenas segurou a mão do marido e disse: se Deus abriu o mar para o seu povo passar, ele também pode abrir caminho para nossa padaria. Vamos orar. E oraram. Não uma, nem 2 vezes, mas todos os dias. A congregação inteira se uniu ao pedido. Até as crianças, na escola dominical, desenhavam pães e escreviam: Jesus, abençoa a padaria do seu José. Era fé pura, daquele tipo que não duvida, que não calcula probabilidades, mas simplesmente confia.
3 meses depois, um irmão da igreja, dono de uma pequena imobiliária, chegou até seu José com uma notícia: tem um ponto comercial vazio na rua principal, bem em frente à parada de ônibus. O dono está querendo vender barato porque precisa se mudar. Mas tem um detalhe: ele só vende para alguém que vá usar o lugar para algo bom. Eu contei sua história, e ele quer te conhecer. Seu José foi até o local com as mãos trêmulas. O ponto era perfeito, amplo, arejado, com um forno antigo que, segundo o dono, ainda funcionava como novo. Quanto custa? Ele perguntou, já se preparando para ouvir um valor impossível. O homem, porém, olhou para ele com um sorriso e disse: para você, irmão, eu faço um preço que cabe no seu bolso. Mas tem uma condição: que você dê emprego para pelo menos 3 pessoas daqui da vizinhança. O valor era tão baixo que seu José quase caiu de joelhos ali mesmo. Com as economias da família, um empréstimo pequeno do banco, que, milagrosamente, foi aprovado em 2 dias, e uma vaquinha entre os irmãos da igreja, eles compraram o ponto. Em menos de um mês, a padaria do seu Zé estava de portas abertas, com o cheiro de pão quente atraindo clientes desde as primeiras horas da manhã. Mas o verdadeiro milagre não foi só a padaria. Foi ver o rosto de Dona Maria, que agora ajudava no balcão, sorrindo para os fregueses como se os conhecesse há anos. Foi ver Lucas, aos fins de semana, entregando pães para os vizinhos de bicicleta, aprendendo desde cedo o valor do trabalho e da gratidão. E foi ver as 3 pessoas que seu José contratou: um jovem que saíra das drogas, uma mãe solteira que precisava sustentar os filhos, e um senhor que, depois de anos desempregado, recuperou a dignidade. Hoje, quem passa pela rua principal daquele bairro simples não vê apenas uma padaria. Vê um lugar onde a fé se tornou ação, onde as orações se transformaram em farinha, água e fogo, ingredientes que, nas mãos de Deus, viraram pão para muitos. E no balcão, bem ao lado da caixa registradora, há um quadro pequeno com uma foto de Lucas aos 5 anos, de muletas, e outra dele agora, sorrindo ao lado do pai, com a legenda: Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Porque a congregação cristã no Brasil não promete milagres como fórmula, mas vive-lhes como realidade. Não por mérito próprio, mas porque, quando um povo se une em fé, o céu se move. E a história de seu José, Dona Maria e Lucas é só mais uma prova de que, onde há corações dispostos a crer, Deus escreve finais que a lógica jamais poderia imaginar. Naquela mesma semana, enquanto seu José e Dona Maria ainda se emocionavam com a notícia de que a padaria seria reformada pela igreja, sim, a Universal tinha ouvido falar da história deles e quis ajudar ainda mais, um fato inesperado aconteceu. Era uma tarde de quarta-feira, dia de reunião de jovens na Universal do bairro. Lucas, agora com 15 anos, tinha se tornado um dos mais assíduos. Não por obrigação, mas porque ali ele sentia algo que nunca havia experimentado antes: pertencimento. Os líderes o chamavam pelo nome, os amigos o abraçavam sem pena, e nas orações, ele ouvia palavras que pareciam feitas só para ele. Deus tem um propósito para você, Lucas, dizia o pastor, olhando nos seus olhos. E ele acreditava. Mas naquela tarde, enquanto o culto acontecia, Lucas começou a sentir uma dor aguda na perna direita, a mesma que tinha sido operada anos antes. Era como se uma faca quente cortasse por dentro. Ele tentou ignorar, mas a dor só aumentava. Suava frio, as mãos tremiam. Um dos amigos notou e chamou o líder de jovens. Irmão, o Lucas está passando mal, disse o rapaz, preocupado. O líder, um jovem de 22 anos chamado Mateus, não hesitou. Colocou a mão no ombro de Lucas e falou com firmeza. Vamos orar agora mesmo. Deus já libertou você uma vez, e ele vai fazer de novo. Não havia música, não havia multidão, só alguns jovens em círculo, mãos dadas, e uma fé que não dependia de circunstâncias. Mateus orou com autoridade, declarando que aquela dor não vinha de Deus e que, pelo sangue de Jesus, Lucas estava curado. Os outros repetiam o amém com convicção. E então, algo estranho aconteceu. Lucas sentiu um calor intenso percorrer a perna, como se alguém tivesse colocado uma compressa quente bem no local da dor. Em segundos, a dor sumiu. Totalmente. Ele moveu o pé para cima e para baixo, flexionou o joelho, deu um pequeno pulo. Nada. Nenhum incômodo. Sumiu. Ele gritou, os olhos arregalados. A dor foi embora. Os jovens começaram a louvar, alguns chorando.
Mateus abraçou Lucas e disse: Isso é Deus, meu irmão. Ele não esquece de ninguém. Quando seu José e Dona Maria chegaram para buscar Lucas após o culto, encontraram o filho pulando de alegria no estacionamento da igreja. Contou tudo, detalhe por detalhe, enquanto os pais ouviram com lágrimas nos olhos. Meu filho, isso é mais um milagre, Dona Maria sussurrou, fazendo o sinal da cruz no peito. Deus não para de nos surpreender. E não parou mesmo. Na semana seguinte, durante um culto de domingo, o pastor chamou Lucas à frente. Contou sua história para toda a congregação, o menino que nasceu com uma doença rara, que os médicos disseram que nunca andaria, que hoje corria, saltava e servia a Deus com alegria. Ao final, fez uma pergunta que ecoou no coração de todos. Quem aqui precisa de um milagre hoje? Mãos se levantaram. Pessoas com dores, com medos, com sonhos que pareciam impossíveis. E o pastor, com a voz firme, declarou: O mesmo Deus que curou Lucas está aqui agora. Ele não mudou. Se você crer, ele vai agir. E assim, naqueles bancos de madeira, entre pessoas comuns com histórias difíceis, o milagre de Lucas se tornou uma semente de fé para muitos outros. Porque na Universal, não se fala de Deus como uma teoria, fala-se dele como uma experiência. E toda vez que alguém duvida, basta olhar para Lucas, o menino que as muletas não seguraram, que a medicina não explicou, mas que a fé de uma família e a mão de Deus transformaram em um testemunho vivo. Hoje, a padaria de seu José e Dona Maria não é só um lugar de pão quente e café fresco. É um ponto de oração. Quem entra lá sai não só com o estômago cheio, mas com o coração leve, porque no balcão, além das fotos de Lucas, há uma Bíblia aberta em Marcos 11h24. Por isso, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando perguntam como eles conseguem ajudar tanta gente, Dona Maria sorri e responde: Não somos nós, meu filho. É Deus. Ele só precisa de alguém que diga sim para ele trabalhar. E nós dissemos. A notícia do milagre de Lucas se espalhou pela cidade como um vento quente de esperança. Não demorou para que pessoas de todos os cantos começassem a aparecer na padaria, não só para comprar pão, mas para tocar na mão daquele menino que andava onde os médicos disseram que nunca andaria. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, outros com relatórios médicos nas mãos, todos com o mesmo pedido: fala com Deus por mim, Lucas. Pede a Ele que faça por mim o que fez por você. E Lucas, com aquele sorriso que só quem conheceu a dor de verdade sabe dar, sempre respondia da mesma forma: vem aqui na igreja comigo. Lá tem gente que ora de verdade. Minha mãe diz que Deus não faz açaí, mas ele faz milagre sim. Foi assim que, num domingo de manhã, uma mulher chamada Ana chegou arrastando os pés, com o corpo curvado pela artrite que a impedia até de segurar uma xícara de café. Ela tinha ouvido falar do menino da padaria e, sem mais esperança nos remédios, resolveu tentar. Quando entrou na Universal, mal conseguia levantar os braços para louvar. Mas quando o pastor fez a oração pela sua cura, algo aconteceu. Não foi um estalo, não foi um clarão, foi uma onda de calor que começou nos seus dedos e subiu até o topo da cabeça. Quando abriu os olhos, estava de pé, reta como um poste. E a primeira coisa que fez foi correr até o altar, gritando: Glória a Deus! Eu tô curada. Os médicos, é claro, não tinham explicação. Os exames mostravam que as inflamações haviam sumido como se nunca tivessem existido. Mas Ana não precisava de explicação. Ela tinha uma coisa melhor, um testemunho. E passou a frequentar a padaria não só para comprar pão, mas para contar a todos como Deus tinha mudado sua vida. E não foi só ela. Um homem que chegava bêbado todas as noites, depois de uma campanha de libertação, jogou a garrafa no lixo e nunca mais voltou atrás. Uma mãe que chorava pela filha rebelde viu a menina voltar para casa, de joelhos, pedindo perdão. Cada história era um pedacinho do céu caindo na terra, e tudo começava com um passo de fé, às vezes, literal, como o de Lucas. Seu José e Dona Maria, que antes só sonhavam em ver o filho andar, agora sonhavam maior. Transformaram um canto da padaria num café da fé, onde serviam bolinho e oração de graça. Quem quisesse, podia sentar, tomar um café e desabafar. Eles ouviam, oravam, e muitas vezes, a solução vinha antes mesmo de a pessoa sair pela porta.
Deus não escolhe lugar bonito para fazer milagre, não, dizia seu José, enxugando uma lágrima enquanto via mais uma vida transformada. Ele escolhe coração disponível. E aqui, a porta está sempre aberta. Lucas, agora com 10 anos, já não usava nem as muletas de enfeite. Corria, pulava, jogava bola com os amigos do bairro. Mas o que mais gostava de fazer era sentar nos degraus da igreja nos dias de culto e olhar para as pessoas que chegavam com o rosto marcado pela dor e saíam com um brilho novo nos olhos. Mãe, acho que Deus gosta de surpresas, ele disse um dia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto. Dona Maria parou, olhou para o filho que deveria estar numa cadeira de rodas e sorriu. Gosta, meu filho. E a maior surpresa é que ele usa gente, simples assim, para fazer coisas que nem a ciência entende. O importante é não desistir. Porque quando a gente acha que está no fim da linha, é justamente ali que Deus começa a escrever a melhor parte da história. E assim, entre pães, cafés e milagres, a padaria da família de Lucas se tornou um farol. Não por causa deles, mas por causa daquele que escolheu um menino, uma família e uma igreja para mostrar ao mundo que, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há cadeira de rodas, não há doença, não há pecado que resista. Há só uma coisa: vitória. E a história continua. Porque Deus não para. E quem diz assim é para ele, também não. O último passo do milagre. Naquela manhã, enquanto o sol dourava as paredes da padaria, Lucas deu o passo que médicos disseram que nunca daria. Primeiro, um tremor nos dedos que seguiam o ritmo da música do culto transmitido pelo rádio. Depois, os pés, antes inertes, pressionaram o chão como se testassem a terra após uma longa tempestade. E então, entre lágrimas de Dona Maria e os olhos arregalados dos fregueses, ele se levantou. Não com força própria, mas carregado por algo maior, como se mãos invisíveis o erguesse do assento que por anos foi sua prisão. O silêncio na padaria durou apenas um instante. Depois, explodiu em aplausos, choro e louvor. Um homem, que entrou apenas para comprar pão, ajoelhou-se ali mesmo. Uma mulher, que há meses orava por um filho viciado, sentiu algo arder em seu peito. Se ele fez isso por Lucas, pode fazer por mim. Até o médico da cidade, cético e rigoroso, foi visto mais tarde na igreja, com a Bíblia aberta nas mãos trêmulas. A reflexão que ficou. Milagres não são sobre o espetáculo, mas sobre o encontro. Deus não precisava de uma cadeira de rodas vazia para provar seu poder, precisava de um coração cheio para provar seu amor. Lucas não foi curado para ser um troféu, mas para ser uma ponte entre a dúvida e a fé, entre o desespero e a esperança. Porque a maior deficiência nunca foi a de suas pernas, mas a nossa cegueira em não ver que Deus escreve reta por linhas tortas. A lição que ecoou. A vida não é sobre esperar o milagre, mas sobre ser o milagre para alguém. Dona Maria não tinha respostas, só fé. A igreja não tinha soluções, só oração. E Lucas não tinha forças, só um ancinha murmurado no escuro. Foi o suficiente. Porque quando entregamos nossos anãos ao não da medicina, o não das circunstâncias, o não do medo, Deus transforma em eis-me aqui. E aí, até o impossível se curva. A padaria continuou aberta, mas agora com uma placa nova: aqui, servimos pão e esperança. E toda vez que a porta se abria, era como se Deus sussurrasse: a história não acabou. Ela só começou de verdade quando vocês confiaram em mim. Porque milagres não têm ponto final. Tem vírgula, e o próximo capítulo depende de quem ousa acreditar.